Boa, vamos lá, gente. Bom dia oficialmente para todo mundo. Eu sou o Gui, sou CEO da Chiefs. Deixa eu rapidamente fazer uma introdução que para quem já participou das nossas lives já deve ter visto, mas que eu gosto para colocar um pano de fundo nas conversas, né? A gente está vendo os negócios precisarem se adaptar com muita frequência, né? E já faz alguns anos, isso não é novidade. A gente pega essa matéria de Harvard de 2021, eles estavam discutindo se nesse cenário os negócios eles estavam só sobrevivendo ou de fato conseguindo prosperar, né? O fato é que se a gente pega um recorte dos últimos anos e a gente sempre achou que esse cenário ia melhorar, né? Veio a pandemia, primeiro a gente falou, vai durar um mês. Aí depois a gente falou, não, talvez dure um ano. Aí falou, agora vai melhorar, veio recessão econômica. A gente vê agora um avanço, num ciclo tecnológico importante, enfim. A gente entende que esse contexto a gente vai precisar aprender a navegar, né? E aí, dentro desse contexto, a alta liderança dos negócios está precisando tomar um monte de decisão estratégica. Foca em crescer. A gente estava falando disso agora, Anderson. Foca em crescimento, foca em rentabilidade, abre BU nova, vai para outro mercado, vai para outra região. Só que a gente está vendo muita falha em execução. E quando a gente foi investir um bom tempo para entender por quê, geralmente tem um problema de design nessas duas variáveis, né? Eu não tenho um orçamento coerente com as decisões que eu tomei. Então, exemplo, eu quero crescer 1000% em 2025. Às vezes você vai lá olhar a estrutura de marketing, venda, CS, enfim, o que for o motor aí de crescimento da sua empresa. Ela não está coerente com quem quer fazer esse movimento, a chance disso dar errado é maior, né? E a outra coisa é não ter as habilidades coerentes com as escolhas que a gente fez na estrutura também, né? Então, buscando ajudar os negócios a endereçar esse problema, né, de como é que eu acesso as habilidades que eu preciso dentro do contexto que eu tenho, a gente resolveu empreender a Chiefs, que basicamente é uma comunidade de executivos que são experts em N áreas técnicas, movimentos de negócio, momento de negócio, que atuam sob demanda nesses três formatos. Em vários dos nossos clientes, a gente tem entendido que os negócios do futuro, é, que vão ter vantagem competitiva, eles vão ter capacidade de combinar talento interno e externo para serem mais eficientes. Enfim, já tem N negócios aqui no Brasil operando assim, e depois qualquer coisa vocês podem se conectar com a gente. Tô gerando bastante conteúdo sobre isso e a gente pode aprofundar nessa pauta. Tá? Dito tudo isso, uma das coisas que me chama muita atenção, acho que quando a gente fala dessa capacidade de execução de um planejamento do negócio, ele tem a ver com um termo que eu gosto muito, que eu aprendi lendo um artigo de Harvard, que eles falam, né, daquela capacidade que ela é coletiva, né, do negócio. Vocês já viram aqueles lugares que são boas escolas, assim? Você fala, tal lugar forma bons gestores, tal lugar forma pessoas que são boas em marca, tal lugar forma pessoas que são boas em centralidade no cliente, né? Por trás disso, tem um sistema operacional que ele independe de quem está ali, né? Independe de falar assim, cara, se o Guilherme for bom nisso ou não, o negócio vai conseguir reter aquilo, né? Aquela capacidade organizacional. E eu acho que esse ponto de fazer pessoas, também temos bons lugares, boas escolas, o Anderson passou por algumas, e acho que vai ser super legal a gente desdobrar esse tema. Queria que você se apresentasse aqui, Anderson. Legal. Bem, primeiro, obrigado aí pelo convite. E acho que quando a gente tá nesses encontros, assim, uma oportunidade de lembrar, né, como tu falou das escolas, é algo que até toca a gente, assim, né, e emociona, assim, ver da onde que a gente tá vindo, onde é que a gente tá chegando, o que que tem de possibilidades, assim, qual que é o legado até de conexão, relacionamento pra gente. Eu falei aqui quando a Marília, que tá aqui, abriu a câmera, né, assim, o quão bom, assim, é encontrar de novo com pessoas que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, de aprender coisas, vivenciar coisas junto, né? E, e aí, voltando a essa lembrança, lá atrás, eu fiz a minha formação como engenheiro de controle e automação. Eu queria, na verdade, fazer robôs, e é uma coisa meio maluca, isso foi, sei lá, 98, né? E acho que tem uma visão, acho que até hoje, né, que robô é um pouco para substituir pessoas. Trabalhei muito desenvolvendo software, acho que uns 15 anos codando mesmo.
E aí agora faz uns 15 anos que eu estou atuando especificamente com gestão de pessoas. Eu acho que um dos insights é que para desenvolver tecnologia, para desenvolver produto, né, com software, com inteligência artificial, tudo isso, a gente precisa de pessoas muito boas, precisa de pessoas que consigam trabalhar em conjunto. Então, de algum modo, as máquinas e a inteligência artificial e tudo isso já há muito tempo dependem, né, das pessoas focadas em construir algo realmente de valor para outras pessoas, né? Acho que é assim que a coisa funciona. E aí foi justamente empreendendo em tecnologia, atuando muitas vezes como a pessoa de engenharia, de produto, e passando, né, por empresas que estavam ali ainda embrionárias, aí crescendo, passando por scale-ups, que eu fui criando a sensibilidade de que eu não iria conseguir fazer um negócio crescer se não tivesse as pessoas certas naquele contexto, para aquela cultura, para aquele de, de, de missão, posicionadas da melhor forma, se desenvolvendo, porque a complexidade dos negócios vai aumentando. Não teria como fazer esses negócios prosperarem se as pessoas não tivessem ali também, de algum modo, sendo preparadas e prosperando, né? E aí foi a transição de desenvolvedor, de uma pessoa de engenharia de tecnologia, para uma pessoa de gente, né? Então, pô, passei lá atrás, né, era a Caord, que já era uma empresa de inteligência artificial, 2010, a gente vendeu para Lynx em 2015, e já era uma empresa que, assim, tá sempre muito bem posicionada como um Great Place to Work, com vários outros reconhecimentos em escritório mesmo, físico, em cultura, clima, já tinha ações ali de inclusão, diversidade, estou falando 2012, 13, né? De subsídio à psicoterapia, saúde emocional. Aí depois, um tempinho em Lynx, tive um tempinho também lá atrás na TOTUS. Aí fui para a RD Station, que acho que foi assim, o lugar onde eu fiquei mais tempo, e aí foi a escola de mais aprendizados, seguramente até hoje, porque a gente vivenciou, né, um negócio que tinha ali, sei lá, suas 200 pessoas, chegando até quase 1.000 pessoas, numa escalada assim, muito veloz, aí passando por aquisições de outras empresas, passando pela própria aquisição da RD pela TOTUS. Então, acho que tem muito aprendizado legal de vivenciar empresas diferentes, em tamanhos diferentes. E agora aqui na Stone também, assim, que é um fenômeno, né? Assim, acho que é o tamanho que a Stone chegou no tempo que chegou. É um negócio bem diferenciado. Acho que poucas empresas na América Latina fizeram o que a Stone fez. E 15 mil pessoas, assim, é outra história. Então, todas essas histórias passam, né, lá atrás por um momento em que os, os empreendedores nunca foram CEOs, eles se tornam CEOs, eles se tornam executivos, aí alguns não funcionam, aí as pessoas vão ficando na empresa, vão sentindo as transformações culturais, a empresa vai crescendo e, e vão surgindo as crises simplesmente porque muita gente, né? E onde tem gente tem que tipo de problema. Então, assim, acho que estão sendo, né, aprendizados bem legais, assim, nessa história e em momentos bem diferentes, assim, de carreira, seja na área de atuação, seja no tamanho e segmento das empresas. Acho Eu que é acho isso. que a parte mais legal, Anderson, que é que a gente tem dois bons cases brasileiros para a gente aprofundar. Eu acho que vale, antes de a gente aprofundar nos pormenores aí, a gente colocar um pano de fundo de o que que é esse sistema operacional, que talvez não seja nítido para todo mundo, assim. O que que é de fato criar esse sistema operacional, de pessoas, entrando um pouco mais no detalhe? Legal. Eu até gosto de fazer um paralelo com o que é um sistema operacional, né, dentro de um sistema de tecnologia, né? A gente tem o hardware, né, que é o computador, né, o nosso laptop, o nosso telefone celular, TV, hoje tudo de algum modo é um hardware ali com tecnologia embarcada. E tem na nossa frente aqui
essa interface, né? Que tem um teclado, tem um mouse, tem N coisas de entrada, tem a saída, né? Que é um monitor, o áudio. E assim, e ali dentro tem um sistema que faz justamente é, essa coordenação, essa orquestração, essa escolha mais adequada, né, de quando utilizar cada recurso, que faz a leitura do que está chegando de informação e joga algo na saída, né? Esse é o papel, né, do sistema operacional, né? Ele, assim, é coordenar, é gerenciar entradas e saídas, é gerir todos esses recursos de uma forma que a experiência de quem está utilizando, né, um computador, um celular, uma TV, seja uma experiência boa, e onde exista geração de fato de valor. E aí, no sistema operacional de pessoas, né? O que a gente está tentando entender, assim, cara, qual que é o dimensionamento, né, desse hardware, né, da empresa, quais são os desafios, quem são os usuários, né, quem que vai estar interagindo com aquilo, qual é o tipo de recurso que eu tenho e como é que eu faço tudo isso coordenar para gerar, né, valor e gerar a melhor experiência possível. Então, assim, ter essa leitura, né, de o que que eu tenho de elementos de entrada, o que que eu espero de elementos na saída, com quem que eu estou interagindo, quais são os recursos disponíveis e coordenar isso para que as coisas fluam e que não tenha, por exemplo, superaquecimento, é um pouco do papel desse sistema operacional, né? Isso vai acabar passando por todos os subsistemas de gente e gestão, e na medida que a gente vai escalando, esse sistema precisa realmente ser assim, mais eficiente, mais efetivo, mais eficiente. Ele precisa ser mais automatizado, ele precisa se basear mais é, em dados, porque a coisa começa a ter volume, e aí senão assim, fica inviável. Então, entender todos esses componentes e conectar eles, criar as diversas máquinas ali internas, faz parte, né, do que a gente chama aí de sistema operacional de gente e gestão. Boa. Você usou o termo leitura de informação desse sistema, né? Quais são as informações que a gente precisa para definir as premissas para começar a mexer no nosso sistema operacional de gente? Ou acho que isso varia, né? Mas acho que dentro dos contextos que você viveu, assim, o que precede essa definição do como é que vai ser o sistema, como é que ele vai rodar? Não. Assim, varia muito. E, assim, seguramente, uma das informações que a gente precisa é entender qual é o propósito da organização que a gente está, né? Acho que assim, super lugar comum falar isso. Mas eu acho que mesmo que a gente tenha uma organização que tenha quase que o mesmo propósito, se ela estiver operando em dois contextos diferentes, em dois momentos diferentes, né? E até com um conjunto de valores, né? E aí, o que que eu tô querendo falar de valor, assim? Tem lá no início de qualquer organização, tem uma definição de, assim, por que que a gente está criando esse negócio, por que que esse negócio existe, o que que a gente vai fazer. Mas tem uma forma de se chegar nesse lugar que ela é muito dependente das pessoas que estão gerindo esse negócio ou que iniciaram o negócio. E duas organizações com um propósito muito parecido, se na base tiverem pessoas muito diferentes em um contexto diferente, sim, isso vai influenciar fortemente como que eu vou estruturar esse sistema operacional. E aí eu acho que é uma falha que às vezes a gente comete enquanto gente de gestão, de querer copiar e replicar modelos. Eu acho que benchmark é mega importante, experiência é super importante, mas querer replicar, inclusive, uma mesma experiência de um lugar em outro, assim, a chance de dar errado é muito grande. Eu vou falar abertamente aqui, abrindo o kimono, por exemplo, quando eu vim para a Estônia, assim, eu vim de uma experiência de RD super legal. E na RD aconteceu a mesma coisa, tá? Quando eu vim da Caord. Mas assim, as duas transições, eu acho que eu aprendi um pouco mais. Eu acho que se eu, numa próxima, eu vou cometer o mesmo erro, mas espero que numa intensidade um pouco menor. Mas assim, porque a tendência é você ir para o lugar querendo levar tudo que você aprendeu de legal de onde você saiu.
né? Tem um apego, tem uma crença, você passou por momentos difíceis, fez um monte de bobagem, acertou, né? Se apegou com aquelas vitórias ali. E aí tu chega num lugar onde vê um monte de coisas que parece que são falhas pelas quais tu já passou, a tendência é tu querer vir criar o mesmo tipo de solução. E assim, eu vou contar aqui uma história, vai ter gente depois aqui do time assistindo, não vou deixar mentir. Eu cheguei aqui nos meus primeiros meses. Cara, comecei a apontar assim, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo não existir, isso aqui não funciona assim, porque lá na. Eu tô falando da Estônia mesmo, onde eu tô agora, em relação à RD. Na RD era desse jeito, desse jeito. Cara, no meio da reunião, uma pessoa mais sênior mandou uma mensagem no celular, falou assim, ó, ou tu para de jogar pedra ou eu vou encerrar a reunião, assim. Não, não é que tu não esteja com a razão, mas, assim, calma, primeiro tem que entender assim, o porquê que as coisas aqui são assim ou estão assim, da onde elas estão vindo, sabe? Então faltou ali essa sensibilidade minha, eu já vi de vários outros colegas, assim, é, cometer a mesma falha. Então, eu acho que tá nesse lugar, né, respondendo a tua pergunta, assim, é entender o propósito, né, para onde a gente precisa ir, quais são os desafios, mas precisa ter uma leitura de contexto, indo para uma coisa mais prática, né? Eu vejo às vezes gente que eu até eventualmente mentorei, ingressando numa startup, sei lá, de 50, 100 pessoas, e querendo fazer discussões sobre, sei lá, cultura ou sobre gestão de performance. Cara, em geral, sim, até é interessante. Mas eu sempre falo para o pessoal, cara, põe o pé no chão, porque mais de 60, 70% do teu tempo vai ser para uma coisa, que é fazer atração, recrutamento e seleção. Porque nessa fase, sim, sim, é claro, estou falando de uma empresa que está avançando bem e está, né, ali numa rodada de investimento. O que tu precisa fazer é expandir o time. Então, assim, não vai ter muito tempo para ficar discutindo desenvolvimento de liderança, sabe? Tu tem que formar um time alinhado em algumas questões ali culturais que vão se transformar, mas nessa fase é uma fase de formar time. Agora, em outros momentos já não tá numa pegada tanto de atração, e daí tu fica querendo investir muito em marca empregadora, em atração. E, cara, o momento é de olhar para dentro para questões de ineficiência, para gestão de performance, que às vezes não tem, não tá rodando bem. Então, acho que conseguir ler contexto, eu acho que é muito, muito importante para entender quais vão ser os elementos que tu vai botar mais foco, né, nesse sistema operacional de gente. Queria dar dois cliques num ponto que você trouxe, que você falou de uma fase aí, né, de até 50 pessoas e tal. Como é que o sistema operacional na tua trajetória, ele evoluiu ao longo do tempo nessas diferentes missões do negócio, por estar, você viveu o negócio, você comentou, né, 200 pessoas, 1.000 pessoas, agora empresa de 15 mil, capital aberto, enfim. Como é que na tua experiência, quais foram os desafios que foram surgindo e o que que foi demandado desse sistema operacional, como isso evoluiu ao longo do tempo? Legal. Tem um aspecto que eu acho bem interessante, que é até o perfil das pessoas que estão em gente gestão, tá? Porque no início esse perfil é um perfil que a maioria das pessoas, o Rigonati até fala numa conversa contigo, assim, as pessoas precisam ser mais generalistas. E bem nesse início de uma organização, a coisa do espírito empreendedor, espírito de dono, que é claro que a gente deseja que isso siga, né, nas organizações por muito tempo, mas ela é, assim, é ainda mais essencial. Então, assim, todo mundo vai correndo, sabe, na bola, assim. É um outro tipo de jogo ali, do um por todos, todos por um. Então, todos se envolvem em tudo, todos conhecem tudo, todo mundo. À medida que vai crescendo, e esse inclusive é um desafio, eu preciso ir criando um nível de especialização. E eu preciso eu preciso dividir para conquistar, né? Eu preciso ter algumas pessoas desse mesmo time dizer assim, agora foca, né, em recrutamento e seleção. Ah, mas eu gostava de desenvolvimento. Cara, mas assim, vai ter uma pessoa que vai focar em desenvolvimento de pessoas. E essa, por exemplo, é uma transformação que dói, porque ela, assim, dependendo como é conduzido, também depende muito do perfil das pessoas, né, enfim, de liderança, mas também das pessoas que estão ali ainda no momento de serem lideradas. Dependendo do perfil,
fica uma sensação de, pô, antes eu participava de tudo, eu tinha acesso a tudo, e agora eu já não tenho mais acesso, eu não posso mais opinar. O que, de novo, não precisa tirar essa questão de transparência, de visibilidade, de participação, mas é importante sim ter uma divisão de responsabilidades, assim. Você acaba, assim, ganhando muito com isso, né? Você ganha mais especialização, você ganha mais velocidade, e aí você precisa desenvolver uma outra habilidade que é uma habilidade de começar a confiar mais nas pessoas. Aí tem uma outra transição depois, que é quando tu começa, e em geral, quase todo mundo passa por isso, tá? Chega um momento que você precisa trazer algumas pessoas de fora mais experientes. Aí geralmente tu vai trazer em camadas de gestão mais executiva ou até de gestão intermediária. É muito raro que alguma companhia não passe por isso. Assim, existe, né? São volumes assim, diferentes de enfrentação dessa questão, mas vai acontecer. E aí vem um segundo momento assim de ajustes, né, no sistema operacional de gente, que é como tu adapta a organização a, primeiro, ser mais aberta ao novo, a fazer coisas diferentes, a outras formas de pensar. Você, por exemplo, começa a ter um tipo de onboarding que é diferente do onboarding que tu faz no início, quando tu tá só contratando muita gente. Tu tem um onboarding e gente em geral, em fase mais startup, que em geral também, eu estou fazendo tudo generalização, mas vai ser gente mais entry level, começo de carreira. Tu tem um onboarding que é quase um treinamento de pessoas numa função que ninguém sabe como fazer aquilo, porque é muita gente nova. Então, no teu, a tua estrutura, né, tu vai ter um elemento ali do sistema que é um elemento de fazer um onboarding bem feito, de um treinamento de pessoas que estão sendo preparadas para ingressar numa nova carreira. Mais à frente, tem um outro desafio de onboarding, que é o desafio de onboardar profissionais com mais experiência e onboardar eles numa cultura diferente. E onboardar o time a trabalhar com pessoas também que têm essa experiência. Então, esse é um outro momento, sabe, dessa escalada. Estou citando alguns aqui, tá? Mas são, de novo, desafios diferentes em escalas diferentes. Tem um outro momento, que é o momento quando passa de 1.000 pessoas, que uma vez tive uma conversa com o Romero do Scapé, e, e aí ele falou assim, Anderson, quando passa aí de 800.000 pessoas, a empresa ela passa a ser uma amostra da população. E aí tu não tem mais o mesmo controle que tu tinha no início de, sabe, de fazer tanta escolha das pessoas ali, né? Tu vai tentar acertar o máximo, né? O processo de atração, seleção, avaliação de desempenho, questões de cultura, ética e tal. Mas o volume é grande e as coisas que acontecem na sociedade tendem a acontecer em alguma proporção dentro da empresa. Então, tu vai ter questões duras, né, que acontecem fora da sociedade. Eu tô falando de, cara, tu começa a ver coisas que tu não imaginava acontecer, de gente roubando dentro da tua empresa, sabe? Você fala assim, cara, não, eu não acredito, os empreendedores piram, né? Então, assim, cara, não acredito que eu montei uma empresa e contratei gente para isso. E aí entra uma fase meio que de negação de que isso não é aceitável, né? Mas o que tem que entender é que vai acontecer e tu tem que ter os mecanismos para lidar com isso, né? Não estou falando que tem que tolerar esse tipo de coisa. E claro, eu exagerei aqui no exemplo, mas é esse tipo de coisa que acontece. Então, é um outro momento, passou ali de 1.000 pessoas, tu começa de novo, ser uma amostra da sociedade, né? E aí que tu tem que lidar com isso de outra forma, tu cria outros mecanismos, né? Dificilmente uma empresa de 100 pessoas vai ter lá na sua estrutura, né, no seu sistema operacional, uma área de ouvidoria e ética e coisas desse tipo. A coisa se autorregula no grupo ali de líderes, de empreendedores que estão ali olhando todo mundo, quase todo mundo no mesmo ambiente ou conhecendo todo mundo, né? Mesmo se for remoto. Passou de um certo volume, sim, tem que ter outros mecanismos. Então são fases muito, muito diferentes, tá? E, e dói às vezes passar por isso. Boa. E nessa jornada toda, Anderson, quais as principais disfunções dentro desse sistema que surgiram para você? Porque acho que uma coisa que pode ajudar bastante a gente tem sempre uma dicotomia de estar atento para estar
lendo o que está acontecendo e falar, cara, talvez aqui tenha uma disfunção importante que eu deva fazer alguma intervenção, versus o nosso dia a dia, que a gente sabe que é super corrido, assim. E aí acho que a gente começar a ter um tato para acender um alerta, né, de alguns potenciais sinais, seria legal ouvir um pouco de quais foram os principais que foram mostrando para você, porque é meio difícil a gente falar, tá bom, acho que o volume de contratação e etc. pode ser indicador, mas no contexto que a gente tem, talvez ele nem seja o melhor indicador, porque não tá todo mundo, vou crescer time 10 vezes, né? Perfeito. Quais são as disfunções, os sinais que a gente pode ir identificando? Se quiser falar um pouco de como é que você endereçou algumas delas. Legal. Assim, tem uma disfunção que eu acho que é assim, bastante comum e ela varia, inclusive, ela existe em várias dimensões assim, de organização, tá? Eu acho que ela tem mais relação até com o tempo de existência das organizações do que com o tamanho, que é pela proximidade relacional que a gente tem entre os indivíduos, a gente vai criando uma série de preferências e vai alimentando alguns vieses em relação aos indivíduos. E aí não necessariamente a gente toma as decisões mais inteligentes sobre pessoas e mesmo sobre projetos, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente, assim, tende no tempo, porque cria vínculos com alguns indivíduos, dá mais ouvidos para um CPF do que às vezes, inclusive, para uma pessoa. E aí acho que vem o risco maior dessa disfunção, tá? Eu vou lá e mapeio alguém muito bom que eu vou trazer de fora da companhia, que tem uma experiência legal, que tem uma formação, todo mundo entrevistou, gostou e coloca a pessoa lá. Mas a pessoa entra e eu não é, crio, né, um espaço, um ambiente, de modo que eu consiga realmente incluir essa pessoa, ouvir ela e valorizar o conhecimento e a experiência dela, porque eu acabo sempre me apegando em alguém que eu considero que já sabe, né? E aí, o que que traz um pouco disso? É porque tem uma coisa que a pessoa que está mais tempo sabe, que ela, obviamente, ela conhece mais as nuances do negócio e como as coisas operam ali, né? Mas se a gente não está atento a isso, e não abre a organização para, pô, vamos assumir que a pessoa que chegou não conhece realmente do negócio, não sabe nuances de como a gente opera aqui, mas a gente trouxe ela por um motivo específico, que é o conhecimento e a experiência dela. E vamos aproximar, né, para que ela possa ter essa acesso a essa informação que é mais contextual, mas vamos confiar um pouco mais nela, porque é a pessoa que a gente. Sim, isso é uma disfunção que eu acho que é bem recorrente, e aí tem efeitos bem ruins, assim, porque é comum, inclusive, a gente trazer gente boa e a gente meio que queimar, sabe, aquele investimento. E aí vai lá, troca a pessoa. E aí tem um negócio que é meio rude, assim, porque a gente sempre vai justificar tendemos a justificar, tá? Que o problema foi a pessoa. A gente contratou mal, a pessoa não era tudo aquilo, sabe? Mas aí quando começa a ver que é um padrão que se repete durante um tempo, demora um pouco até tu virar a chave e falar assim, cara, a gente tem que mudar alguma coisa na forma de a gente receber e acolher essas pessoas, tá? E isso, assim, eu vi em vários lugares, tanto atuando, né, quanto também, assim, mentorando, atuando como advisor e tal. Assim, é um padrão bem comum essa dificuldade em aceitar o novo. E aí nós estamos falando sobre gente, né? Poderia estar falando sobre outras coisas, sobre tecnologia, inovação. Mas eu estou falando sobre o novo, no sentido de gente nova, assim, uma cabeça diferente, trazendo outras coisas. Uma disfunção bem recorrente do sistema não saber detectar esses vieses, tá? E ainda demora para falar isso. E tem que falar de forma recorrente, tem que criar um mecanismo no sistema operacional, tem que criar os mecanismos que lidam com os vieses que são existentes. E aí vários processos ajudam nisso, né? Um processo, por exemplo, parece bobo, mas o processo de calibração dentro de um processo de gestão de performance, dentro de um processo de promoção, a criação de um comitê. Tem um monte de gente que critica, tem gente que não gosta, mas é uma ferramenta
sim, super poderosa. A gente tem que saber que ela tem um monte de falha, mas é melhor essa ferramenta com um monte de falha, sendo criticada recorrentemente e evoluindo, do que negar que ela é útil e importante e continuar fazendo a coisa, sabe, com todos esses viés. Essas ferramentas, né, de calibração, de comitê de promoção, elas ajudam na redução de viés. E aí, à medida que a gente vai criticando o próprio processo, a gente vai evoluindo ele. E aí chega um momento que a gente olha para trás e fala assim, cara, eu não acredito que a gente vivia sem isso, né? E aí, no meio do caminho, tem gente que acaba sendo impactada porque o processo ainda não estava redondo, essas pessoas vão ser as detratoras, que vão dizer que aquilo ali, sabe, não servia para nada, que era mal feito, que tinha. E sim, faz parte do processo, né? Mas criar esses mecanismos acho que ajuda bastante a endereçar esses vieses que impactam nessa repulsa ao novo, né? As pessoas novas. Faz sentido? Faz muito sentido para mim, assim. Eu vejo construindo em cima do que você trouxe. Eu vejo muito negócio querendo fazer alguns movimentos que demandam novas formas de pensar, mas ao mesmo tempo a estrutura relacional da empresa expurga quem vem causar o desconforto, provocar uma discussão ali, porque no final é como assim, lá, o Guilherme vai causar a bagunça aqui, né? E aí você vira justamente como organismo, você fala, cara, esse cara não pertence aqui. E aí a gente vai, não tem fit cultural, não tem. E acho que quando você traz o elemento da calibração, você começa a aterrissar, assim, mas calma, quais são os critérios? Vamos entrar num debate sobre isso. E é legal, eu vivi momentos de escalada também, e eu tô te ouvindo, tô lembrando de várias histórias, e de fato a calibração ajudou a gente nesses casos, assim, cara, se tiver eventualmente alguém desalinhado dos novos movimentos, etc., e essas expectativas que a gente veio refinando ao longo do tempo, se não tivesse isso provavelmente não tinha dado certo de trazer essas pessoas, né? O contexto que eu vi era de uma startup trazendo um monte de gente de banco por necessidade de expertise no mercado financeiro. Cara, imagina a confusão que dá, porque o modus operandi é muito diferente a hora que você faz isso, né? E aí teve um trabalho hercúleo de alguns elementos que você passou, de como é que eu faço um onboarding diferente, específico para essa turma, verticalizando a estrutura, principalmente no nível de liderança com alto impacto, enfim, muito, É, muito bom. um outro ponto que eu acho que a gente falha, que eu acho que é uma disfunção bem interessante e tem impacto nisso que a gente está falando, rapidinho, tá? É, em geral, para trazer pessoas, a gente faz uma excelente venda da nossa empresa, do nosso negócio, e tal, né? Mas o erro é a gente não falar de forma clara, direta, ultra transparente, antes de trazer alguém para dentro, sobre quais são as frustrações que a pessoa pode ter ao ingressar na tua companhia, assim, o que que não funciona, o que que não tá legal, o que que é o que que pode não ser ruim, inclusive de elementos, né, culturais e elementos processuais, né? Também no papo que tu teve com o Rigonati ali, ele cita, né, assim, na RD e outros casos ali que também citou, a gente traz executivo de fora e a pessoa chega e fala assim, cara, o quê? Não tem secretária aqui? Tá, mas não tem tal processo, de onde eu vim, tinha isso aqui tudo organizado. E a gente não fala isso, né? E aí a gente comete esse erro tanto com executivos e pessoas mais sêniores, quanto às vezes com pessoas mais de nível de entrada, que às vezes a gente vende a organização como se a pessoa estivesse vindo para Disneylândia. Tá? Tô exagerando aqui. Mas assim, eu já fiz isso no passado. Assim, tinha gente que vinha para empresas que eu estava gerindo, quase com a sensação de que ia ser um meio trabalho, meio aposentadoria. E, cara, na real, assim, é difícil, né? Startup é difícil, scale-up é difícil, corporação é difícil, cada um com as suas dificuldades, assim. E a gente não fala dos desafios e do que não é necessariamente tão legal assim. E o aprendizado semelhante à questão dos processos ali que diminuem vieses, é que ser muito, muito franco na hora de contratar, falando do que não é bom e deixando a pessoa perguntar tudo e respondendo de forma brutal, cara, é muito melhor. Mas é muito, muito melhor. E aí eu já ouvi depois de pessoas falando assim, cara, tu falou coisas lá na época que eu achei que era bem pior do que é, sabe? Que bom que falou, porque,
as coisas são assim, mas eu acho que tá, sim, é até melhor do que era na empresa onde eu tava, mas como tu falou lá, parecia que era bem pior. Mas eu acho que é bem mais saudável, tá aí. E é meio contraintuitivo. Ah, boa. Acho que veio uma. Deixa eu ver o comentário do Eurípides aqui. Uma vez aqui deu tudo certo, que te deixaria frustrado. Ah, isso é bom para fazer um check de realidade, né? Eu vivi uma realidade histórica de a gente trazer uma pessoa que começou a performar e pediu para sair. O motivo da saída era tava trabalhando bastante. E aí a gestora da vaga veio me falar assim, Gui, eu acho que a gente errou no perfil aí. Eu falei, mas ela tava gerando valor? Ele falou, tava. Então a gente não errou no perfil, a gente errou no processo que a gente não falou, cara, aqui no momento que a gente tá, vai trabalhar pra caramba. E eu lembro que parece algo simples, mas a intervenção disso foi: eu passei a entrar no processo, eu falei, eu vou fazer o papel de mensageiro do caos, né? As pessoas sempre perguntam, como que é trabalhar aí? Eu falei, o meu papel vai ser falar tudo que tá assim, cara, trabalho pra caramba, uma zona, processo, acho que tem um ou dois escritos, o resto não, você vai ter que se virar. E aí eu fazia esse papel, e é engraçado porque a pessoa me olhou e falou assim, mas você vai fazer isso? Porque no final eu tava fazendo isso para ajudar, porque de fato eu precisava comunicar alguém que fosse ficar gerar valor neste contexto, né? Senão a gente ia estar ferrado fazendo vaga toda hora. Mas acho que é um bom exemplo desse ponto que você trouxe. Pode falar. E a gente fala tanto de transparência, né? Porque, assim, acho que transparência e ética são coisas que a gente fala direto. Mas não fazer isso é não ser transparente, Uhum. sabe? E a transparência tem esse impacto positivo. Boa. Ô, Anderson, me conta uma coisa. Acho que você viveu um case que, para mim, eu acho muito incrível, que é o da RD. E eu queria fazer um rápido estudo de caso aí sobre isso. Assim, cara, o que que na tua visão foi especial nesse trabalho de pessoas da RD ao longo do tempo? Né? O que que vocês focaram em se tornar faixa preta ao longo do tempo, que gerou um valor desproporcional para o negócio? Queria que a gente aprofundasse um pouco mais nesse caso, que acho que é um caso super legal de uma empresa que acho que metodologicamente se esforçou a ser, né, Caxias, científica, e etc., provar teses, que acho que é um ponto que a gente escuta muito de demanda de nossa, assim, para estar tocando a área de gente. Enfim, divide com a gente, assim, o que tornou especial Tá? o case e, e o que É, foi a alavanca de valor desproporcional. perfeito. Vou começar a falar de algumas coisas que são lugar comum e vou descartando, tá? Porque, assim, eu poderia falar assim, ah, é a quantidade de talentos por metro quadrado que a gente tinha. Cara, toda empresa, sabe, tem isso, fala isso. Então, assim, acho que a gente contratava bem. Pô, todo mundo acho que contrata bem, né? Ah, tinha um conjunto de valores muito forte, tá? Qual que a gente conhece aqui, pegar todo mundo aqui, vai listar, a gente vai, assim, a gente vai desejar trabalhar na empresa de todo mundo aqui, porque todo mundo vende os valores, são valores, assim, muito legais. Agora, assim, eu acho que tem alguns elementos específicos ali no caso da RD que fizeram muita diferença, assim. E tem um que eu vejo que é difícil, que é o que tu citou, assim, que é essa coisa de método e de um olhar para fatos e dados, assim, muito acurado, tá? Então, eu não estou falando de todos os elementos de valor, acho que tem vários lá que, vários aqui compartilhariam, mas ele era explícito, assim, sabe? Na organização, explícito no código de valores, que era ser data-driven. Só que era meio chocante no dia a dia o quanto a coisa realmente era orientada por dados, assim, né? E acho que tem a coisa de dados, mas tu falou que a coisa de dados, tinha a coisa do Lean também, que era um outro valor, que é o negócio do método, né? Assim, é de tu realmente ir para prancheta ali e pensar, cara, qual é o problema que eu tô querendo resolver? Quais são as evidências de que esse problema existe? Se eu resolver, o que que é critério de sucesso? E isso era para quase tudo, assim, em todas as áreas, assim. E as áreas que não eram, assim, o tempo ia passando e como as pessoas, né, se movem lateralmente dentro das organizações mais saudáveis, lá também era assim, as pessoas que vinham de áreas que faziam isso mais, ou que estavam presenciando algumas áreas fazendo mais, sei lá, a pessoa era BP de gente numa área de comercial que tinha uma pegada bem operacional, bem de olhar dados lá, ou de atendimento.
Aí a pessoa passava um tempo ali, ela trazia isso para o time de gente, depois trazia isso para o time de produto, porque ela ia atuar no time de produto e engenharia, né? Então, eu acho que esse foi um elemento bem diferencial, assim, daquele momento e que impactou bastante as práticas de gente e gestão, assim. A gente gostava de fazer experimento para tudo, era correlacionar dado com tudo o tempo inteiro, e inclusive tem uma coisa de um certo ceticismo, de uma crítica ali, até de quando tu mostrava as coisas, tá, mas será que isso é isso mesmo? Será que a gente não manipulou os dados para contar a história que a gente quer? Eu acho que essa era uma pegada bem diferente. E uma outra, e essa eu não sei exatamente, tinha também um valor lá de excelência, mas acho que não vem do código de valor, acho que vem da vivência de novo das pessoas e, claro, que da influência dos empreendedores. Mas a gente nunca estava satisfeito com nada, assim. Isso era uma coisa, inclusive, que poderia, em alguns momentos, né, eu acho que aconteceu, é, nos tornar doentes, assim, sabe? Porque essa insatisfação recorrente, depois que a gente vai aprendendo a, sabe, escolher com o que ficar insatisfeito e também a celebrar e vibrar com coisas que a gente tinha de vitória. Mas tem um negócio assim de, pô, beleza, vim até aqui. E aí, o que que tem o próximo? Qual que é o próximo nível? Qual que é a referência global? Quem faz isso que a gente faz da melhor forma? E por que que a gente não pode fazer desse jeito? Né? Pode ser que eu estou me contradizendo ao que eu falei no início aqui do papo de não copiar, mas não era questão de copiar, era de saber que dá para fazer melhor. Acho que essa sacada. Eu falo assim, cara, a gente tá aqui tá bom, tá, mas tem gente que faz melhor. Por que que dá para fazer melhor? O que 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 faz quem faz melhor? Como que a gente pode também, do nosso jeito, do nosso contexto, trazendo para nossa realidade, fazer melhor? E isso também era um negócio que era, sim, em tudo. A Mari tá aqui vendo se daqui a pouco se ela balançar a cabeça por nada negativamente, eu vou contar, vou mudar um pouco o rumo da contação de história, mas ela teve lá bastante tempo e acho que acompanhando várias pessoas tiveram bastante tempo, mas acho que esses dois elementos, tá? A questão de fatos, dados, método e uma busca, assim, muito forte de valor mesmo, de crença, de que precisamos fazer algo que esteja no nível global. Eu gosto muito, até hoje cedo eu vi que saiu na Forbes, se eu não me engano, uma matéria falando o trabalho remoto vai deixar de existir em 2025, alguma coisa assim. Qualquer coisa eu jogo o link depois. É, e eu gosto muito desse ponto que você falou de problema, evidência, critério de sucesso, porque para mim acho que parte, eu estou pegando um recorte aqui, mas essa discussão de modelos de trabalho, etc., geralmente ela não está fundamentada e falta alguém que faz esse trabalho de pelo sim ou pelo não. Não sei, talvez tenha que ser presencial mesmo, mas o que nós vamos medir? O que que nós vamos fazer? Vamos ver se, né? Porque você consegue ver a empresa prosperar com um modelo, com outro, enfim, acho que os negócios que eu vejo que estão conseguindo fazer esse movimento com mais sofisticação, eles têm essa cabeça de, cara, a gente tem um monte de gente inteligente aqui que tem uma opinião diferente. Vamos pôr para rodar e combinar, vamos combinar o que a gente quer e a gente olha, né? Então, acho que isso é muito, parece simples, mas acho que na prática, fazer com nível de disciplina, eu sinto que o maior valor é a gente não dispersar. Porque quando você monta a tese e Exato. deixa ela clara, cara, para em 2 meses você sair fazendo outra coisa porque você não lembra o que você estava tentando atingir, é muito rápido, assim. E ideia, quando você monta um time de gente inteligente, tem de bacia toda semana, né? Tem um framework que eu gosto, está relacionado com isso, e que é assim, a gente precisa ter consciência de quais são os problemas que a gente tem, que realmente importam, de qual é o contexto. A gente precisa, depois de ter consciência, fazer as escolhas conscientes do que a gente vai fazer e principalmente as escolhas de um monte de coisa que a gente não vai fazer para poder fazer aquilo que precisa ser feito, que são as omissões conscientes. Assim, eu já escrevi sobre isso, falo sobre isso assim, há muito tempo. Aí com isso tu consegue ter foco, de fato. Sabe? Eu tenho consciência do que precisa ser feito, do porquê e de qual contexto. Aí eu vou escolher o que eu não vou fazer. Aí depois tu precisa ter coerência. Tu precisa começar a agir de acordo com aquilo que tu tá consciente que precisa ser feito e não ser feito.
Aí depois precisa ter consistência, que é um pouco do que falou, cara, pego isso e aí eu, sabe, sigo iterando naquilo, né? Eu fiz poucas escolhas, eu tô focado e vou tendo consistência naquilo. E assim, pô, quando tem essa consciência, essa coerência, agindo de acordo com o que tá consciente e é consistente, cara, isso traz uma paz mental para todo mundo, sabe? Tu foca no que é certo e tu acaba desenvolvendo, né, esse método de, pá, como que eu me torno mais consciente, como que eu atuo de forma coerente, consistente. É, e aí é raio laser, né? Raio laser é luz. Focada num lugar só que tem poder de cortar uma chapa de metal. Eu acho que a gente dispersa muito a energia quando a gente fica querendo fazer tudo, sabe, atuando sem muito critério, indo na fé, ou indo na tendência, ou fica olhando muito a grama do vizinho, vê umas opinião meio barulhenta e já quer sair seguindo, é uma coisa meio ansiosa, né? Pra você ficar menos ansioso, respirar mais. Boa. Anderson, eu tô vendo um pouco dos perfis dos negócios que estão aqui. Acho que tem um negócio que é legal a gente explorar, que acho que poucos negócios chegaram no patamar da Estônia, obviamente por isso está onde está, né? E é essa transição vou estereotipar aqui, tá? Do momento alto crescimento que você viu da RD para a Stone, qual que é a diferença do ponto de vista de desafios, assim, né? Porque às vezes a gente está no meio do caminho e fala, cara, eu deveria operar como um sistema operacional desse estágio ou desse se eu quiser me projetar para lá, mas eu ainda estou mais para cá. Enfim, o que que você sentiu na pele, assim, de maiores diferenças do ponto de vista de desafio, assim, de gente nesses dois contextos bem diferentes? Legal. É, assim, acho que tem alguns eu acabei citando aqui um pouco, tá? Mas tem um desafio de precisar ter essa escala de gente e lidar com essa coisa humana, né, de que tem N coisas acontecendo com as pessoas e eu preciso, na organização, criar os mecanismos para lidar com a coisa como se fosse uma cidade, né? Assim, aliás, tem cidade que não tem o tamanho de uma empresa como a Estônia, né? Então, tem questões. O Rigonati também fala ali no. Quando ele cita lá o Blitzkrieg, né, como exemplo, e aí ele vai falando, ah, a gente sai lá de família, vai para tribo, até que chega um momento que tem mais de 1.000 pessoas, é uma nação, e nação é governança. Então, tu precisa criar modelos de governança para ter uma gestão desse negócio todo que seja mais saudável. E aí, uma das crises que existe é que tem gente que está na operação há mais tempo e opera num modo saudosista, de assim, pô, mas lá atrás, quando a gente não tinha todos esses mecanismos, essa complexidade, é que era legal, agora não é mais legal, a gente perdeu elementos da cultura. Sim, o que eu busco conversar com as pessoas de forma compassiva, assim, e carinhosa, assim, cara, a gente só chegou onde chegou porque a gente desejou chegar aqui. Então, chegar aqui e estar nessa condição é uma coisa a ser celebrada e é mérito de todo mundo que estava lá atrás quando a coisa era diferente. Mas tem que ter essa consciência de que chegar aqui nos exige fazer essa nova adaptação, né? De ter um negócio que, pô, eu não consigo mais ter um evento, uma festa para colocar todo mundo, né? Se eu fizer, vai ser num estádio, sabe? As pessoas vão estar lá fazendo ola, mas não vão estar se relacionando, sabe? Eu sei que é um exemplo meio bobo aqui, mas N outras questões surgem e precisa ter uma mudança de cabeça. Às vezes a gente fala que o grande desafio hoje, né, é a velocidade das transformações. Assim, eu acho que tem duas coisas que impactam mais a gente, que é assim, a velocidade da comunicação e a velocidade da adaptação. E assim, é a nossa capacidade de se adaptar mais rápido que nos faz seguir, né? E seguir bem. Então, eu acho que ajuda, como a área de gente, essa transição da escala de 1.000 para a escala de 10.000 pessoas, acho que ela passa muito por entender que agora não é mais.
uma cidade, agora é uma nação, agora é um país, e agora existe governança. E agora a forma de se relacionar é outra. Agora começa a ter lei, ter regra, né? E continua tendo gente com expectativas, com desejos, gente, né, com seus problemas. Eu preciso ter políticas para lidar com isso, né? Então, eu acho que esse é o desafio maior, saber que está gerindo uma coisa que é muito maior do que uma cidade, né? Tem uma Boa. dimensão de país. Boa. A gente estava falando aqui mais cedo sobre dar contexto para todo mundo. O Anderson falou, poxa, agora a gente está no momento de começar a aprender a operar de uma forma mais eficiente, etc, etc. Acho que é legal te ouvir sobre esse tema, Anderson, que eu vejo como uma dor. é, a gente querer fazer muita coisa nesse sistema operacional de pessoas, e aí depois que a gente termina o sonho e vai fazer, recursos limitados. Por onde eu começo, né? O que que eu protejo e avanço para ir ao longo do tempo, como você bem trouxe, desenvolvendo o meu sistema operacional, o meu produto. O que que na sua visão, assim, é um sistema operacional eficiente? O que que é o arroz com feijão que eu não preciso ser faixa preta em tudo? Talvez tudo bem eu ser faixa branca em algumas coisas, mas o que para você é o núcleo na tua experiência desse sistema operacional começar a entregar os primeiros valores durante a jornada do negócio? Perfeito. Assim, ó, o primeiro ponto, seguramente, né, do sistema operacional de gente é o saber contratar bem, é criar assim, um processo de contratação. E aí tem um desafio que é, para poder escalar e escalar com saúde, ter consciência de que os melhores sistemas operacionais de gente são aqueles em que o processo de atração e seleção de pessoas não é terceirizado para o RH. Não é responsabilidade de RH. É responsabilidade da liderança. Em geral, assim, os executivos bons fazem isso muito bem. Eles contratam, né, eles trabalham o tempo inteiro tentando atrair gente, tentando convidar novas pessoas muito boas para se juntarem à organização. E, pô, a gente tem que ter isso desenvolvido nas próximas camadas de liderança. Todo mundo se sentir corresponsável de verdade em atrair e desenvolver pessoas, né? Em atrair e selecionar pessoas. Eu falei desenvolver porque eu já estava com a cabeça com a próxima coisa. Acho que a outra é a questão de desenvolvimento, é ter uma cabeça também organizacional de que desenvolvimento precisa acontecer o tempo inteiro com todo mundo, em todas as camadas. E por quê? Porque a gente está desejando que o negócio cresça, que o negócio prospere. Ao crescer e prosperar, tudo vai se tornar mais complexo. E para lidar com mais complexidade, eu só consigo lidar com mais complexidade se eu tiver desenvolvendo competências para lidar com algo mais complexo. E vai ser mais complexo do ponto de vista técnico, processual, de gestão, né? Então, assim, esses são dois elementos bem básicos. E assim, acho que no final, é o último, e que ele é bem genérico, tá? Mas é a capacidade de fechar o loop, né? Assim, eu quero dizer com isso como que tá o tempo inteiro tentando olhar os outputs dos teus inputs, né? E aí aprender com isso e voltar. E aí dentro disso eu coloco, por exemplo, a própria questão de remuneração, recompensa, bônus, mas como é que tu vai, sim, como é que tu vai evoluir as pessoas, como é que tu vai evoluir os processos. Eu acho que esse desejo de estar transcendendo o tempo inteiro e criar isso como uma máquina, sabe, um mecanismo, na verdade, né, para tudo, eu acho que tem que fazer parte desse sistema operacional desde o início, assim. Essa capacidade de estar fechando o loop o tempo inteiro e de estar se reconstruindo, porque esse é um valor que ele, se ficar muito firme nas primeiras pessoas de uma empresa, sei lá, de 30, 50 pessoas, e a gente continuar alimentando ele vai ser hiper útil quando a empresa tiver 500 pessoas, quando tiver 5.000, né? Esse valor está continuamente se adaptando, continuamente aprendendo. Não é à toa que a gente fala hoje em lifelong learning, não é à toa que fala em upskilling, reskilling, o tempo todo, porque assim, a gente só está dando nome a uma coisa que é meio óbvia, que tem que acontecer o tempo inteiro, porque se a gente sai disso, a gente se perde, é, e, e aí tá fora do jogo, né?
Boa. Anderson, muito bom. Poderia ficar aqui a tarde inteira. Obrigado por dividir um pouco aí da tua experiência, das suas novas experiências também. Gente, espero que tenha gerado valor para vocês essa troca aqui. Obrigado. Bom restinho de semana para todo mundo. Um beijo. Obrigado, Gui. Valeu. Tchau.